toda a glória, que todo louvor seja dado a Ti, em nome do Senhor Jesus. Sabe, igreja, essa noite eu vou pregar algo que talvez para você não seja novo, mas talvez você ainda não compreendeu da maneira que deveria. Eu quero que você preste bastante atenção. Prometo ser rápido, breve e objetivo, mas preste atenção naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Quando nós nos convertemos, quando nós somos conquistados, o nosso coração é conquistado por Ele. E nós vivemos o ápice do encontro com o amor de Deus. Sabe, você vive aquele primeiro amor, você vive aquela primeira paixão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos junto, guitarra? Levanta mais um pouquinho, sobe esse som mais um pouquinho. Senão a galera vai dormir comigo. Pode aumentar mais um pouquinho. É para incomodar o pessoal hoje mesmo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nós nos encontramos com o Senhor Jesus, e o nosso coração é conquistado por Ele, nosso coração é conquistado pelo Senhor, e nós começamos a viver o ápice do primeiro amor com o Senhor, nós começamos a viver o ápice do encontro com o Senhor. E aí nós vivemos o que todo mundo fala do primeiro amor. Nós queremos estar em todos os cultos, nós queremos estar em todas as orações, nós queremos jejuar todos os dias, nós queremos ler a Bíblia em uma semana, nós queremos ler vários livros, mas de repente nós começamos a nos acostumar com a roupa de crente e aos poucos nós vamos nos contentando em simplesmente participar de uma igreja. E Jesus não chamou você para participar de uma igreja, Jesus chamou você para pertencer a uma igreja. Jesus chamou você para fazer parte do corpo de Cristo. E nós começamos a esquecer daquele Jesus que nos apresentaram, sabe? Aquele Jesus sobrenatural, aquele Jesus que faz milagre, aquele Jesus que ressuscita mortos. E nós começamos a meio que achar que Jesus é um Jesus comum. E nós começamos a ter alguns problemas, porque quando você vem para o Evangelho, não é garantia que você não vai ter problema. A garantia é que todos os problemas que você entregar nas mãos do Senhor, Ele vai resolver do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle, amém? Só que aí você começa a viver os primeiros milagres, os primeiros testemunhos, as primeiras provisões, e você está feliz, está tudo bem. Mas depois de um tempo você começa a esquecer, e aqueles problemas que você entregava antes na mão de Jesus, você para de entregar na mão de Jesus, e agora você começa a querer resolver por conta própria. Porque você fala, não, isso aqui é algo simples, eu consigo resolver. Não, isso aqui é algo pequeno, ainda dá para mim resolver. Não, isso aqui está de boa, eu não preciso levar isso em oração, porque eu consigo resolver. E se ficar muito difícil, eu vou falar para Jesus, e aí Jesus resolve, mas eu acho que eu consigo dar conta. E esse é o erro de muitas pessoas. Tudo que hoje é grande, irmão, um dia era pequeno, sabe? E aí começa a virar uma bola de neve, daqui a pouco essa pessoa ela não consegue mais respirar. Ela não consegue mais ter força, ela não consegue mais enxergar Jesus como alguém que pode mudar a história da vida dela. Sendo que o correto é que todos os nossos problemas, nós precisamos primeiramente apresentar ao Senhor, porque Ele pode resolver. Sabe, seja um problema pequeno, ou seja algo muito grande, Jesus, Ele é o Senhor de toda a sua vida. Ele não é só o Senhor de algumas áreas da sua vida. Jesus, Ele morreu por você por inteiro, e Ele te comprou foi por inteiro. Ele não comprou você só os pedaços. Ele falou, não, essa parte da sua vida eu posso mudar, mas essa parte aqui eu não quero nem mexer. E aí o crente, ele vai esquecendo de realmente quem é Jesus. E talvez minha pergunta para você aqui essa noite, quem é Jesus para você? Quem é Jesus lá na sua casa? Quem é Jesus na sua família? Quem é Jesus para o seu coração? Sabe quando o pastor fala, igreja, Jesus está aqui, se você continua normal, é porque tem alguma coisa errada aí, alguma coisa diferente. Mas será que você conhece Jesus apenas de ouvir falar, ou você tem conhecido Jesus de ter experiência com Ele? Porque eu quero dizer que Jesus ele tem experiência para o seu coração, amém? Jesus ele tem experiência, Jesus tem um tempo de intimidade com você. É muito legal a gente ouvir um pastor pregando, um irmão, uma irmã falando de Jesus. Mas o mais incrível é quando Jesus ele se apresenta a nós e tem momentos de intimidade. Jesus quer se manifestar para você. Jesus ele quer ter momentos de sobrenatural com você. Jesus quer marcar sua vida com extraordinário.
Pastor, mas a minha vida espiritual está tão chata, minha vida espiritual está tão devagar. Na verdade, a sua vida espiritual não está chata, não está devagar, ela só está apenas rasa. Está faltando água de Deus aí nessa vida, está faltando vida de Deus, está faltando fogo do Espírito Santo sobre você. E aí nós começamos aqui lendo o texto que Jesus ele estava andando com os seus discípulos. E Jesus ele para, ele fala: ei, o que as pessoas estão falando aí que eu sou? E os discípulos, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros estão falando que o Senhor é algum profeta. E aí Jesus vai na ferida e faz uma pergunta mais íntima: e para vocês, quem eu sou? Sabe, talvez essa noite, se Jesus aparecesse aqui em corpo físico, porque no espiritual ele está aqui, amém? No espiritual nós podemos sentir a presença dele aqui nesse lugar, amém? A palavra dele diz: onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ele se faz presente. Então essa noite o autor da vida, ele está aqui nesse lugar, amém? Mas se ele aparecesse aqui em corpo físico e chamasse você para uma entrevista, para um bate-papo, para um podcast com Jesus, e perguntasse para você: ei filho, ei filha, quem sou eu para você? Não, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não, Senhor, o Senhor é o alfa, o ômega. Tá bom, filho, isso está na Bíblia, mas quem sou eu para você? O quanto você tem conhecido desse Cristo, desse Jesus maravilhoso, que não é um Jesus que está pregado numa cruz, não é um Jesus que está num túmulo, é um Jesus que vive, reina e se faz presente aqui nesse lugar. Talvez se um estranho hoje te ligar e falar: adivinha quem é, você vai falar: não sei, não conheço. Mas eu tenho certeza, se um irmão, uma irmã, ou sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa te ligar e falar: adivinha quem é, você vai falar: para de brincadeira, eu sei que é você. Por quê? Porque você conhece aquela voz, você conhece a maneira que a pessoa fala. Sabe por quê? Porque você convive com ela, porque você está perto dela. Tem muita gente falando assim: pastor, mas Deus não fala, Jesus não fala. Não é que ele não fala, ele está falando. Talvez é você que não está conhecendo a voz dele. Nós precisamos aprender a conhecer a voz de Jesus. Nós precisamos entender que em alguns momentos do nosso dia, algumas situações que acontecem, é Jesus querendo falar conosco. E aí você fala: pastor, faz 7 noites que eu não consigo dormir, faz 7 noites que eu acordo 3 horas da manhã, ora por mim que eu estou com insônia. Não, eu não vou orar, senão isso não é insônia, isso é o Espírito Santo te chamando para orar de madrugada. Pô, pastor, você exagerou. Não exagerei não. Já teve irmã que chegou em mim e falou isso para mim: pastor, faz 7 noites que eu não durmo. Olha que coincidência, eu acordo 3 horas da manhã toda noite, eu acho que eu estou com insônia. Falei: irmã, você não está com insônia, é o Senhor te chamando nas madrugadas. Mas talvez você fale: não, pastor, mas esse negócio de ter intimidade com Jesus é só para quem é do altar, é só para quem prega, é só para quem toca. Não, irmãos, é para quem é filho, e você é filho de Deus, e o Espírito Santo, ele quer ter intimidade com seu coração. Jesus, ele quer ser um com você. Jesus, ele quer fazer a obra através da sua vida. Aonde Jesus talvez não chega no corpo físico, ele quer chegar através de você, lá na sua escola, lá no seu trabalho, dentro do ônibus, na sua faculdade, lá na casa dos seus parentes que não conhecem Jesus. Jesus, ele quer chegar através de você. Mas antes que Jesus faça a obra através de nós, ele quer fazer a obra dentro do nosso coração, amém? Ele quer fazer a obra dentro de nós. Antes de Jesus curar as pessoas através de nós, ele quer nos curar primeiro. Antes de Jesus transformar vidas, ele quer transformar a nossa vida primeiro. Porque as pessoas confundem o ide do Senhor. É muito maravilhoso, é muito bom, é uma ordem: ide por todo mundo e proclamar o Evangelho. Mas antes do ide tem o vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem gente que só quer ir, só quer fazer, só quer estar, Mas antes disso tudo, o Senhor está te chamando para um tempo de intimidade. E, irmão, Jesus, ele quer cuidar do seu coração. Jesus, ele quer cuidar dos teus sonhos. Jesus, ele quer cuidar da sua família. Jesus, ele quer cuidar dos seus pensamentos. Jesus, ele quer cuidar de você. E tem muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muita gente perdida, porque talvez ainda não entendeu quem é Jesus, ou talvez está se esquecendo do que ele pode fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o pastor está falando de você lá na frente. Agora, se ele ficar chateado com você, se vira com ele.
E eu queria destacar alguns pontos do que Jesus é e do que Jesus pode fazer na nossa vida aqui. E o primeiro ponto, que muita gente tem se esquecido, que Jesus, Ele é. E Jesus, Ele cura. Irmãos, as pessoas têm se esquecido que o nosso Jesus, Ele cura todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. E talvez você está escutando isso essa noite, você está falando, mas pastor, eu não preciso ser curado. Você que pensa isso é o que mais está precisando ser curado aqui essa noite. Porque quando eu falo que Jesus cura, eu não estou falando somente de doenças físicas, mas também doenças emocionais, palavras que você ouviu talvez na sua adolescência, palavras do passado. Jesus, Ele quer curar, irmãos, o teu coração. Eu lembro uma vez que eu achava que estava tudo bem, eu estava arrasando, estava cheio de Deus, e aí me convidaram para ir no bendito encontro com o amor de Deus, e eu cheguei lá, eu descobri que eu precisava ser curado por Deus, porque tinha tanta coisa aqui dentro, parece que o Senhor tirou uma pedra aqui dentro e foi mexendo, e tinha tanta coisa que ainda precisava ser tratada. Então a gente esquece que Jesus cura. A gente esquece que Jesus, Ele cura o corpo, Jesus, Ele cura o psicológico, Jesus, Ele cura a alma. Jesus Ele faz a obra por inteiro. E todos nós precisamos ser curados por Deus. Eu preciso ser curado por Deus. Existem áreas da minha vida que o Senhor ainda está trabalhando. Nossa, pastor, como assim? Irmãos, se eu tivesse 100%, não estaria aqui, estaria na glória, cantando um aleluia. Até o final da nossa vida, o Senhor ainda vai continuar trabalhando em nós. E se alguém ficar 100% aqui na terra, o Senhor te leva. Por quê? Porque se deixar você aqui, estraga. É verdade. Então, quando você tiver um varão 100%, uma varoa 100%, o Senhor vai te pegar para Ele. E uma vez eu preguei isso e um jovem falou assim, pastor, então não vou orar? Não, vai que Deus me leve. Calma, não é assim também não. Não é fácil ficar 100% não. Nem Paulo conseguiu chegar tão rápido nisso. Se chegou. Mas Jesus, Ele quer curar o nosso coração, irmãos. Jesus, Ele quer curar a nossa alma. E se tiver doença física também, ei, corre para Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você tem que ir no médico, tá? Você tem que fazer seus exames, você tem que se cuidar, você tem que correr atrás. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé. Que Jesus, Ele pode nos curar através do médico, ou Ele pode nos curar simplesmente liberando uma palavra sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer em momento nenhum que Jesus, Ele quer nos curar. Sabe, nós estamos vivendo uma geração da crise, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico, desespero. E aí você olha, você vê aquela pessoa feliz, você vê aquela pessoa sorridente, mas aí quando você começa a conversar um pouco, você descobre que aquela pessoa ela tem algum tipo de crise, de complexo, de inferioridade, por aí vai. É uma alma precisando ser curada. E se nós não deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida, em algum momento o Senhor vai nos parar para curar o nosso coração. Tem um menino que eu admiro muito a vida dele. Eu tive a oportunidade de estar com ele em 2018. Ele é lá de Brasília, o pessoal mais jovem aqui conhece, o João Paulo. Ele, desde quando ele voltou para Jesus, em 2014, ele fazia culto lá na cidade de Ceilândia, misericórdia, lá na cidade de Ceilândia, toda segunda-feira, com mais de 5.000 jovens na praça, irmãos. Sabe, era muito lindo. A cada segunda-feira, 300 almas aceitavam Jesus. Só que chegou agora em 2022, ele teve que parar um período, parar de ministrar. Ele teve que parar com as agendas dele no Brasil. Sabe por quê? Porque ele estava tendo um síndrome do pânico. Ele estava tendo crise de ansiedade. Um menino cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, por alguma coisa que não foi tratada muito bem antes da conversão dele, ou que ele trouxe da infância, ele teve que parar depois para ser tratado. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ele já voltou a ministrar. Essa semana ele postou que depois de meses ele conseguiu entrar dentro de uma academia para poder malhar, porque ele não conseguia nem ir para a academia, ele não conseguia estar num ambiente cheio de pessoas. Eu não estou falando que ele estava em pecado. Eu estou falando que ele estava fazendo alguma coisa errada, mas talvez era alguma coisa que estava dentro do coração dele que não foi bem resolvida, e foi deixando lá, foi deixando, até que chegou um momento que o Senhor precisou tratar o coração dele. Então, tudo que você não tratar hoje, daqui a alguns anos o Senhor vai precisar curar dentro de você. Tudo que a gente... Como assim, pastor, tudo que eu não tratar? Você sabe as áreas do seu coração que precisam ser tratadas.
E aí você é aberto para o Senhor tratar algumas áreas em você. Mas quando o Senhor vai mexer em tal área, você fala, não, aqui não. Aqui ainda eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Aqui eu não quero que o Senhor mexa. E você começa a fingir que está tudo bem. E aí o Senhor para de ministrar sobre essa área da sua vida que precisa ser tratada. E você pensa, eu enganei a Deus. Não, você não enganou a Deus, porque ninguém engana a Deus. Mas na verdade você só é mais um coração que precisa ser tratado. Que precisa ser tocado aí dentro. Orgulho. O Senhor quer nos curar de orgulho. Eu já ouvi essa frase, nossa pastor, eu me orgulho de ser humilde. Eu falei, não, você não é humilde. Não tem como. Sabe, nós não fazemos nada sem Jesus. Eu nunca vi, poucas pessoas falam assim, pastor, sabe qual que é o meu pecado? Eu sou orgulhoso. Eu preciso ser tratado por Deus. Não, mas eu, pastor, você acha que eu sou orgulhoso? Não, eu sou humilde, ó. Falo com todo mundo, estamos juntos. Favela venceu aqui, fechado com todo mundo. Não, irmãos. O orgulho é uma sementinha que começa a nascer no nosso coração, a gente nem percebe. Quer um sinal que talvez você é orgulhoso? Quando você está numa igreja, aqui ou na sede, até mesmo em outro lugar, a palavra falou com você. E aí o pastor fala, vem aqui na frente receber uma oração. Você fala, vou nada, todo mundo vai olhar para mim. O que eu vou fazer lá? Isso é um sinal de uma raiz de orgulho. Eu lembro que em 2015, lá em Brasília, quando a gente chega no seminário, tem a notícia, no final do curso, nós vamos escolher um aluno para ser o preleitor da turma na formatura. Nada mais a formatura, ia estar toda a direção da igreja, ia estar o apóstolo Doriel, ia estar o apóstolo do Jair, que na época era um missionário ainda, ia estar a Catedral da Bênção ia estar lotada, e ia escolher um aluno dos 40 para ser o representante. Eu lembro que na época meus olhos brilharam, meu coração foi assim, nossa, que da hora, acho que eu tenho potencial de ser. E eu fiquei o curso inteiro com isso no coração, só que no meio do curso o Senhor começou a ministrar no meu coração que isso ia ser mais uma raiz de orgulho no meu coração do que realmente algo para fazer para a glória dele. Eu lembro que no dia que acabou o curso, teve uma votação na sala de aula e o professor perguntou, quem quer ser o orador da turma, quem quer representar a turma? E 4 pessoas levantaram a mão e eu não levantei a mão e o pessoal da minha turma começou a ficar bravo. Pô, coloca seu nome lá, você fala bem, você vai representar a gente. Eu falei, não galera, não vou colocar não. Não, coloca seu nome lá, coloca seu nome lá. Aí eu tive que falar na frente de 40 pessoas. Eu falei, galera, sabe por que eu não vou colocar meu nome? Porque eu acho que se eu pegar isso aí, eu vou ser, eu vou ficar orgulhoso, né? Melhor não. Eu estou sofrendo com isso, então deixa isso para lá. E aí todo mundo respeitou, concordou. Não foi fácil falar isso no meio de todo mundo, mas teve um quebrantar no meu coração, no coração das pessoas aquele dia lá. E a gente escolheu um menino que era talvez o menos preparado para representar a turma. E quer saber de uma coisa? Deus usou ele tremendamente em frente de toda a direção da igreja, assim, em frente de toda a igreja sendo transmitido, mó galera na igreja assim, e Deus usou ele de uma forma única. E eu senti meu coração tão leve, irmãos. Eu senti meu coração tão livre. Falar assim, pô, seria legal, mas não preciso disso, sabe? Tá de lado. E sabe qual que foi a resposta do que a gente fez a coisa certa? A única família que foi para o seminário antes da formatura encontrar o aluno, foi a família do aluno que foi escolhido para representar. E na hora que o pai dele perguntou, o pai dele, crente de 30 anos, tradicional da Assembleia de Deus, falou assim, quem que é o representante da turma? E a gente falou, é seu filho. O pai dele falou assim, não tinha alguém melhor para colocar, não? O próprio pai, de dentro da igreja, falou isso. Então imagina que esse menino já não ouviu do pai. Só que na hora da formatura, esse menino ele estava falando lá, ele estava fazendo um discurso, ele estava fazendo a breve ministração dele, e eu olhava para o banco e eu vi o pai dele chorando. Sabe, eu não sei o que Jesus fez ali, mas tudo começou por alguém confessando, gente, eu não quero isso não, porque senão eu vou ficar orgulhoso. E isso não me faz ser melhor do que ninguém, porque é muito difícil você falar, eu sou orgulhoso, ou você vê outra pessoa e fala assim, eu senti inveja, eu senti raiva. Raiva eu já senti, eu já confessei também com o irmão. Falei, irmão, que dia eu senti uma raiva de você, me perdoa. Mas quando a gente confessa,
Quando a gente deixa o nosso coração vulnerável, o Senhor começa a curar dentro de nós. Sabe, tem muito crente se enganando, irmão. Desculpa te falar, sabe? Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem falhas. Sabe qual que é o nosso grande erro? Que a gente joga tudo aqui para dentro, fecha a porta do coração e finge que está tudo bem. E Jesus está querendo nos curar. Não significa que hoje eu sou um cara perfeito, não significa que você vai ser uma pessoa perfeita. Significa que quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele vai curar coisas que a gente nem imaginava que precisavam ser curadas. Amém? Glória a Deus. Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. O segundo ponto de saber quem Jesus é que Jesus ele nunca vai nos deixar perdido. Jesus nos dá um destino, irmão. Jesus sempre vai nos dar uma direção. A nossa vida é feita de escolhas, não é? Você tem que escolher com quem você vai namorar e depois casar. Você tem que escolher que lugar que você vai morar. Você tem que escolher qual que é a sua profissão. Você tem que escolher o que você vai comer. E nem sempre é fácil escolher. E nem sempre a gente tem várias opções, vários dias, vários planejamentos. Às vezes a vida nos empurra para algumas escolhas. E nem sempre nós fazemos uma escolha boa. Eu não sei você, mas eu já escolhi coisas que não foram bem para mim depois de um tempo. Mas quando nós estamos em Jesus, a nossa maior vantagem, nós podemos consultar Ele e falar: Senhor, eu tenho várias portas aqui abertas para mim, mas eu quero que o Senhor escolha por mim. E eu tenho aprendido, irmão, que mais vale uma porta que Deus fecha do que uma porta aberta que não foi Ele que abriu. Mais vale uma espera de Deus do que a gente caminhar por nós mesmos. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Não, mas meu coração quer, pastor. O meu coração até pegou fogo. Nossa, é isso. Mas o que Jesus quer para você? Então tem muita gente perdida porque não está consultando o autor da vida. Ei, Jesus ele tem direção para a sua vida. Jesus ele tem direção para a sua história. Jesus tem um destino maravilhoso para você. Para de bater cabeça. Que a partir de hoje as nossas escolhas estejam pautadas na vontade do Senhor Jesus. Ah, Senhor, escolhe por mim. Será que você está disposto a fazer essa oração essa noite? Ah, Senhor, escolhe por mim, não deixa eu escolher não. Eu já falei isso aqui, mas imagina se todas as nossas orações Deus tivesse falado sim para a gente. Aonde que a gente estaria hoje? Será que a gente estaria vivo hoje? Apesar, você me perdoa, não sei se tem alguém, tem uns padrastos que faz papel muito melhor do que pai, né? Cuidam mesmo, mas tem um ditado popular no mundo aí que fala, confia, porque Deus é pai, não é padrasto não. Como se padrasto fosse algo ruim, na verdade não é. Eu conheço alguns que são exemplos aí. Mas o que eu quero falar para você com isso? Deus é pai, irmão, sabe? Deus é um bom pai. E na pessoa de Jesus, Ele não vai deixar você ficar perdido. Talvez tenha algumas coisas que Jesus vai pedir para a gente fazer que a gente não vai entender muito na hora não. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou indo por esse caminho? Mas Jesus mandou ir, eu vou ir. E lá na frente você vai entender por que você foi pelo aquele caminho, por que você escolheu aquilo. A vida com Deus é um quebra-cabeça mesmo, que Ele vai montando as pecinhas aos pouquinhos. Eu lembro uma vez, fazia o ensino médio e na escola que eu estudava só tinha de manhã, não tinha à noite, então fazia na parte da manhã. E tinha um amigo da igreja, que esse menino ele estava na fossa, adolescente, 15 para 16 anos, ele tinha acabado de terminar um namoro com a menina dos sonhos dele. Ele amava essa menina. Se você tem um adolescente em casa, quando ele está amando que não dá certo as coisas, você sabe como ele fica. E esse menino ele estava mal. E aí eu tentando dar uma incentivada nele, né, e nada resolvia. E ele tinha um emprego, entre aspas, né, era um emprego. O pai dele cuidava de uma chácara, o pai dele não era o caseiro, não morava lá, o pai dele cuidava dessa chácara. E
durante o dia, durante a tarde, esse menino ele passava lá na chácara para alimentar os animais. Então lá tinha ganso, tinha pato, galinha, tartaruga, tinha um monte de coisa lá. E eu lembro que nesse dia eu estava tão cansado. 6 aulas, irmão, 12h20, misericórdia. Até aquele cansaço. Eu queria ir para casa, e aí de repente eu vi ele e eu perguntei, cara, onde você vai? Ele falou, Jean, eu vou lá na chácara lá, porque eu tenho que alimentar os animais. Eu falei, mas você vai cedo assim, você não ia mais tarde? Não, eu vou ir agora. Então eu vou ir com você. Sabe, aquele dia algo dentro do meu coração me incomodou tanto para eu escolher para mim ir com aquele menino naquele lugar. E lá a gente alimentou os animais lá, pegou manga, pegou acerola, a gente deu risada, ele se distraiu, voltamos. Isso foi numa quarta-feira. No sábado, a mãe dele ligou para mim chorando. A mãe dele era também da igreja e que era para mim subir na casa deles. Eu subi lá e, ele chorava muito, a mãe chorava muito. E aí eu sem entender o que estava acontecendo. E ele confessou para a mãe dele que no dia que ele estava mais frustrado, mais chateado, ele já tinha colocado uma corda na mochila dele e ele ia se enforcar naquela chácara porque ele não queria mais viver. Só que esse dia deu errado, porque o Jean enxerido foi com ele, e eu atrapalhei o menino de se matar, e eu não sabia de nada, irmão. Glória a Deus, né, que eu fui, né? Fui de enxerido, assim, eu falei, Deus, por que eu estou aqui? Eu poderia estar em casa dormindo, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas por que eu estou aqui? E aí depois eu entendi que Deus escolheu aquela tarde para mim não ficar em casa dormindo ou fazendo outra coisa. Deus escolheu aquela tarde para eu ficar do lado daquele menino, para ele não se matar. Então, quando você deixa Deus escolher por você, tem hora que Deus começa a te usar que você não está nem percebendo, irmão. Tem hora que Deus te coloca em umas situações que tem nada a ver com você, que Deus quer mudar a vida de alguém e Ele quer usar a sua vida. Sabe qual que é a oração mais perigosa que um crente pode fazer? Deus, me usa da maneira que te agrada. E aí você pensa que Deus vai te usar pregando, ou cantando, ou orando por alguém. Deus pode fazer isso. Mas quando você fala, Deus, me usa da maneira que te agrada, não tem hora, não tem momento, não tem local. Deus pode te usar em qualquer ambiente. Eu não sei você, mas eu já peguei ônibus que as pessoas começaram a passar mal e alguém falou, tem algum crente aí para orar por ela? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou crente ou não sou? Sou crente ou não sou? Tem algum crente? Eu falei, eu. E fui lá e orei. E a pessoa ficou bem, mas não tinha nada a ver comigo. Não é que eu sou bom, eu estava com medo, me cagando todo, eu orei, Jesus curou aquela pessoa. É porque quando você deixa Jesus escolher por você, quando você deixa Jesus traçar o seu destino, Ele começa a fazer em você, e Ele começa a fazer através de você a manifestação do sobrenatural de Deus. Então deixa Jesus escolher por você, irmão. Deixa Jesus decidir por você. Ai, pastor, mas como que funciona isso? Só dê um passo se Ele mandar, só saia do lugar se Ele mandar, só vai para a esquerda se Ele mandar você ir para a esquerda, só vai para a direita se Ele mandar você ir para a direita, só vai para frente se Ele mandar você ir para frente, porque a melhor coisa é estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Nós só conseguimos estar nesse ambiente se a gente deixar Jesus escolher pela gente. Glória a Deus, amém? Terceiro ponto é que quando nós estamos em Jesus, Jesus nos dá garantia de um futuro eterno. Está lá em João, você que está anotando, capítulo 14, versículo 2 ao 4, quando ele fala que eu vou para o Pai preparar uma morada para vocês. Deixa eu contar uma notícia boa. O homem foi criado para ser eterno, e todo mundo que está aqui, o pessoal que está ali fora, todo mundo já tomou posse da vida eterna. Agora nós precisamos decidir. E se Jesus decidir por nós é bem melhor. Aonde nós vamos passar essa eternidade? Se é com Jesus ou se é longe dele. Mas eu acho muito lindo quando Jesus fala para os discípulos, ele faz essa promessa que não é só sobre os discípulos, mas é sobre todo mundo que está servindo ele. Eu estou indo preparar uma morada para vocês, mas eu vou voltar para buscar vocês. Antes de você nascer, Jesus já estava preparando uma morada para você no céu. Sabe qual é a notícia melhor ainda? Jesus está voltando, irmão. O noivo está voltando, Jesus está voltando para buscar a gente. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pastor, mas desde quando eu me converti,
Desde quando eu me entendo por gente, eu escuto essa mesma conversa que Jesus está voltando. Pois bem, meu querido, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. O tempo de Deus, ele é bem diferente do tempo de nós. Enquanto aqui na Terra passa 1000 anos, para Deus talvez se passaram apenas um dia. Enquanto para a gente faz mais de 2024 anos que Jesus subiu aos céus, talvez para Deus faz apenas 2 dias que Jesus subiu aos céus. Porque o tempo de Deus, o relógio de Deus, é diferente do relógio do mundo. Então eu quero convidar você para sair do relógio do mundo e entrar no relógio de Deus, porque o tempo de Deus, ele é bem melhor do que o nosso tempo. E Jesus está voltando. Quer ver outra comprovação? É só você ler Apocalipse e você ligar o Jornal Nacional, você ligar o Jornal da Record, você ligar o Jornal da Band, o Jornal da SBT, e tudo que você lê em Apocalipse, eles vão estar falando todos os dias. O quê? Pai matando filho, filho matando pai, rumores de guerra, violência. É só você abrir o Instagram e começar a pesquisar por algumas igrejas inclusivas. O que é isso, pastor? Igrejas que pregam a palavra distorcida. Igrejas que aceitam algumas coisas. E sabe o que eu estou falando? Que a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja que crê em Jesus não aceita. É só você ler e você vai ver o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos homens vão procurar amantes de si mesmos, homens vão procurar líderes para endeusar. Você consegue ver pessoas endeusando pessoas, mas esquecendo de Jesus. É só você começar a ler que você vai ver que tem terremotos, maremotos. Esses dias passou um terremoto lá em... Terremoto não, tsunami, né? Lá nos Estados Unidos. Tem até nome, o infeliz. Milton. O Milton passou quebrando tudo lá. E aí tem uns amigos, né, no grupo que mora lá, que começou a postar, no outro dia, tô bem, dormi bem. Aí outro postou, tô bem. Aí outro postou, tô bem. Aí eu não podia perder a oportunidade, né? Eu postei, gente, eu também tô bem, viu? Tô maravilhoso. Noite do Vida Nova foi uma bênção. Mas sabe, o que eu quero falar para você? Que Jesus está às portas, irmão, para buscar a sua igreja. A gente acabou de cantar, a morte venceu. Ele venceu a morte. Agora ele está voltando para buscar a igreja do Senhor. E aí nós precisamos entender uma coisa, só para a gente orar. Nós precisamos entender quem Jesus é. E eu entendo, irmãos, que todo mundo tem uma personalidade diferente. Tem as pessoas mais agitadas, tem as pessoas mais calmas, igual o tio Lu. Brincadeira, viu? Só foi para quebrar o gelo. Tem as pessoas mais calmas, tem as pessoas mais agitadas. Tem os irmãos que eles são os guerreiros de Cristo, os Capitão Nascimento. Eles querem ir para cima, querem quebrar tudo. Mas Jesus é tão bom que Jesus ele não vai voltar para buscar um guerreiro. Jesus ele não vai voltar para buscar um especialista, para buscar um mestre. Jesus ele está voltando para buscar a noiva dele, que é a igreja. Independente da sua personalidade, do teu jeito, Jesus te fez dessa maneira, ele te ama dessa maneira. Claro que ele vai te mudar, mas Jesus está voltando para te buscar como noiva do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não, eu sou assim, não, eu sou desse jeito. Jesus ele está buscando uma noiva. Jesus ele está voltando, igreja. Nós sonhamos com a igreja nova e que isso venha acontecer em nome de Jesus. Mas se Jesus voltar antes, se alguém quiser ficar com a chave para fazer o culto de celebração, fique à vontade, porque eu quero estar com Jesus, amém? O apóstolo Doriel fazia uma brincadeira lá em Brasília, ele falava, próximo domingo eu estou aqui, mas se Jesus voltar, eu deixo a chave para algum pastor abrir a igreja. Quem vai querer? E teve um dia que um pastor, acho que ele estava com sono, ele falou, eu quero, apóstolo, acabou com a vida do cara, coitado. Mas por que eu estou dizendo isso essa noite? Porque a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. Jesus, ele preparou a eternidade para você. E ele está voltando. Só que essa eternidade nós só vamos tomar posse se primeiro aqui na terra a gente saber quem é Jesus. Eu falei alguns pontos, poucos.
de muitas coisas que Jesus pode e Jesus é. Sabe, irmãos, você pode ser um guerreiro de Cristo, mas você não precisa lutar suas lutas sozinho. Você pode ser um pentecostal cheio do poder, mas deixa Jesus cuidar do seu coração. Você pode ser alguém muito inteligente, mas deixa Jesus escolher por você. Para de orar para ter um caminho abençoado, larga esses caminhos aí, segue o caminho de Jesus, que esse sim já é abençoado. Tudo que eu pensava com 17 anos, eu achava que seria bom, e eu deixei Jesus escolher por mim, eu vi que o dele é muito melhor do que o meu. Porque o nosso, a gente enjoa, a gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente já não quer mais. Sabe quando você, final de ano, está chegando, né? Você vai comprar o kit do ano novo, a roupa do Natal. Eu sei que tem gente que faz isso aqui. Nada contra, vai na fé. Pastor, eu vou passar de branco. Oxe, é você e Deus. Pastor, eu vou comprar uma roupa do Papai Noel. Você que manda. Nós nos preparamos, né, para algo. Mas é muito legal, muito importante andar bem vestido. Mas Jesus, ele quer cuidar dessa roupa espiritual que está em você aí, ó. Jesus, ele quer alinhar o teu coração. Minha missão aqui nesse lugar é pregar para você, para falar que Deus tem um novo tempo para esse lugar. Deus tem um povo para mandar para essa igreja. Mas, mais do que isso, minha missão é lembrar você que nós precisamos voltar à essência, sabe? Deus, ele quer usar o povo que está aqui dentro também. Deus, ele quer usar você. Nós precisamos voltar a amar o Senhor como nós amávamos antes. Pô, pastor, você está falando que eu não amo o Senhor como... Não estou falando nada, cada um examine a si mesmo. Mas eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer. Tem uma mesa preparada para você. Tem um tempo de intimidade para o seu coração. Tem muito crente vivendo como se Jesus não existisse. Ou achando que Jesus é um chaveirinho que a gente coloca no bolso. E no próximo culto a gente tira ele. Não lembro o nome, mas quando eu era pequeno tinha aqueles bonequinhos que no escuro ele brilhava, né? Eu não lembro. Como era o nome daquilo? Isso. Gelo louco. E ele brilhava no escuro. E quando você enjoava de brincar com ele, você guardava. E aí depois, quando você lembrava, você pegava ele de novo. Parece até infantil que eu vou falar, mas tem muito crente fazendo isso com Jesus. Quando você está em crise, você lembra de Jesus. Você bota a Cassiane lá na sua casa, a Elaine de Jesus. A Bruna Carla, ela canta 24 horas. Você ora, faz jejum. Aí quando as coisas melhoram, você quer colocar Jesus no bolso e esquecer. Antigamente, quando você fazia uma pergunta para alguém, e nada contra, tá? Os nossos irmãos, eu amo a vida deles, tá? Você perguntava para uma pessoa, você é de que igreja? De que religião? Eu sou católico. Aí você fazia uma pergunta para ele assim, mas você frequenta mesmo ou você vai? Não, eu sou católico, mas eu vou uma vez no ano. Aí logo você pensava assim, nossa, ele não é nada na verdade. Hoje, meu coração fica entristecido, porque às vezes eu encontro uma pessoa, você é o quê? Não, eu sou cristão. Mas que igreja você vai? Não, eu vou... Sabe o que é, cara? Nem tão importante ir assim, eu vou de vez em quando. Tem muita gente priorizando aquilo que é passageiro, esquecendo daquilo que é eterno. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?